Como é que eu posso ser amigo de alguém que eu tanto amei? Se ainda existe aqui comigo tudo dela e eu não sei. Não sei o que eu vou fazer pra continuar a minha vida assim. Se o amor que morreu dentro dela ainda vive em mim. Sejam muito bem-vindos a mais um programa Entre Amigos. Gente, agora de casa nova, aqui na Corban Cine TV, o canal que é feito com muito carinho para você. Gente, aqui a sua imagem em alto nível. Gente, esse programa aqui a gente sempre recebe pessoas que têm uma história linda, uma história relevante. E porque o desejo do nosso coração é, de alguma forma, que tudo que a gente entregar para você possa tocar seu coração, possa transformar o seu dia, fazer o seu dia melhor. E hoje, gente, a gente recebe aqui duas convidadas. Elas são duas amigas. Uma delas, ela é uma empresária, ela é empreendedora, trabalha na área da saúde. Não vou falar o nome, já vou revelá-la para vocês. A outra é uma amiga minha, pessoal, foi uma das pessoas que me recebeu aqui em Alphaville, e ela é uma das maiores corretoras aqui de Alphaville. A gente vai falar sobre temas muito interessantes, sobre saúde, empreendimento e empreendedorismo, e também sobre investimento aqui em imóveis em Alphaville. Então, gente, sem mais delongas, sejam muito bem-vindos. Nós vamos receber com muito carinho as nossas convidadas, Kátia e a Carminha. Tudo prazer. bem? Olha, eu já quero aproveitar desde já. A Kátia, ela é bem tímida, né? Acho que é uma das primeiras oportunidades dela na televisão, né, Kátia? É verdade, é verdade. Ela é uma professora, comunicadora, é uma profissional do marketing, mas a gente vai quebrar hoje aqui no Entre Amigos essa Eu timidez. tenho um perfil introvertido, né? Sim, Por conta de trabalhar desde os 13 anos com computador, atrás das telas, mas eu gosto de um palco sim, já tive equipes com 40 pessoas da Herbalife, então leva para cima, leva para baixo, viaja. Viajei muito o Brasil todo fazendo esse tipo de trabalho, motivando que legal, Kátia. as mulheres, as mães. E estou aqui muito feliz e agradecida pelo seu Kátia, convite, o você é convite de vocês. muito bem-vinda. Acredito muito que esse programa aqui vai render demais, muitos cortes fantásticos. E eu agradeço por ter aceito o nosso convite, viu? E ao lado da Kátia aqui, a nossa convidada, Carminha. Carminha, conta um pouquinho da sua história pra gente. Resume um pouquinho da Carminha para que a gente possa conhecer. Já sei que você é minha amiga, isso para mim já basta, mas ajuda as pessoas a investir em imóveis aqui em Alphaville. Conta um pouquinho da sua história. Então, eu comecei muito cedo, né? Há 27 anos atrás. Não precisa calcular a idade, hein? E aí, eu gosto de estar com o público. Eu trabalho com a vida das pessoas, o destino das pessoas. Então, é sobre isso. Não é só sobre faturar dinheiro, é sobre resolver algo que vai fazer bem para elas, para a família delas. E eu tenho esse compromisso de entregar o melhor. Catinha, antes da gente falar do nosso tema de hoje, que o tema está muito interessante hoje, a gente vai falar sobre empreendedorismo, tecnologia, e nós vamos falar sobre investimento aqui em imóveis em Alphaville, que tem o Brasil inteiro investindo aqui nesse lugar, e hoje tem dicas fundamentais para vocês. Então, fica com a gente até o final do programa. E também a gente vai falar sobre um trabalho social que a Carminha desenvolve, e eu também. Eu sou capelão, gente, sou diplomata civil, e um dos chamados meus é esse trabalho social. A gente vai falar também isso. Então, vocês são os meus amigos, que eu tenho um amigo que tem uma organização, tem ONG. Então, fica ligadinho no programa, que esse programa é para você também. Carminha, fala uma coisa pra gente. Hoje você é uma corretora de imóveis, e como você falou, você não vende apenas o imóvel, você realiza sonho da pessoa quando ela investe. Mas fala pra gente, lá atrás, quando você era menina, qual que era o teu sonho? O que você sonhava ser, Carminha? O meu sonho era fazer com que a minha família tivesse orgulho de mim, porque eu meus pais vieram de Portugal 12 dias no navio e se casaram aqui no Brasil. E meus pais tiveram 7 filhas, então
nós tivemos, assim, um ensinamento do que é ter caráter, Sim. do que é Quantos filhos, trabalhar Carminha? cedo, 7 filhas mulheres. Uau, mulheres. E teu pai teve um trabalhão, hein? Tava sempre querendo, 7 agora mulheres em vai ser casa? homem, nada. E aí desistiu na 7ª, mas é sobre cada uma de nós conseguimos fazer a nossa faculdade e a gente quis sempre honrar o pai e a mãe, porque o nome da gente é tudo. Então a gente buscou essa linha de caráter, de honestidade e de ser uma boa empreendedora. Então, seu sonho é fazer a tua família feliz. Coisa linda. Kátia, você, o que você sonhava quando você era criança? Então, né? Quando eu crescer, eu vou eu- ser o quê? Que você Eu falava? cresci e falei. A minha mãe vendia roupas, né? Assim, de porta em porta. Meu pai, ele teve esse trajeto de eletricista na Volkswagen, mas depois ele abriu um bar, daí ele abriu oficina mecânica. E eu sempre Que pensei legal, comigo, Kátia. eu vou sempre empreender. Independente se eu for CLT na empresa A, B, C, que já era um sonho meu, trabalhar com tecnologia, eu falei, eu vou sempre empreender. E eu vim de uma família também muito humilde, muito simples, 2 irmãos, e eu sempre pensei assim, eu vou seguir em frente, né, com o meu Deus, que eu sempre tive esse apoio de um pai que está no céu, que faz acontecer, que me ajuda a seguir traçar os meus, Está no caminho digamos certo assim, ali. traçar as minhas metas e alcançar. Sim. Então, sempre foi assim, desde a minha primeira viagem para o Canadá, que foi com 23 anos. Queremos falar sobre isso. Foi com 23 anos e daí eu 23 fiz anos você foi pro Canadá. praticamente todas as férias que eu tive da minha vida de CLT, eu passei 4 semanas estudando fora. Então, eu incentivo as pessoas sempre nas minhas equipes. Eu levava aquelas fotos impressas, né? Aqueles álbuns com 500 fotos, falava, olha aqui, analista, olha aqui, você vai também nas suas próximas férias. Uau. Kátia é professora de inglês, gente. Nós temos aqui uma convidada internacional. Ô, Kátia, mas você, quando era criança, você gostava de ver filme em inglês? O que chamou a atenção para você aprender o inglês, estudar o inglês? Eu gostava e eu não sei se teve alguma modificação antes dos 13, porque com os 13 eu fui fazer FISC. Falei, mãe, eu não quero mais nada, eu não quero roupa, eu não quero tênis, eu quero que você pague o FISC para mim. Fantástico. Lá em São Bernardo, com 13 no centro. Anos, Kátia. Com 13 anos. Olha, gente, com 13 anos eu já teve iniciativa, hein, diretor? 13 anos de idade. 13 anos. Que coisa linda, cara. Meu pai mudou para um lugar longe, era no Riacho Grande, depois de uma balsa. Então eu lembro que às vezes essa balsa estava quebrada, eu tinha que atravessar de barco para poder pegar o ônibus do outro lado da balsa e vir para o FISC, que começava às 8 da manhã. E a gente aprendia com música em inglês, então... Que legal. E por aí foi. E por aí eu comecei a jornada de paixão pelo inglês, né? Que legal. Que já dura 34 anos. Então a música foi uma ferramenta boa para te ajudar a aprender inglês. Foi. A música, então, gente, ela é uma ferramenta excelente. Aí, amigos, você está entre amigos. E aqui a Kátia já deu uma deixa. Uma das minhas formações, além de artista, empresário, a minha formação é musicoterapia, porque eu acredito que a música ela tem poder, né? A palavra ela tem poder. Tudo que você fala vai causar alguma, né? Toda ação tem uma reação. Então a palavra ela vai gerar algo na vida das pessoas. E se você usar a música aí com sabedoria, essa música além de ajudar você a aprender inglês, né? Ouvindo inglês, né, tal, essa música vai te dar ânimo no seu dia a dia. Então, ó, já de cara, né, junto com a Kátia aqui, essa dobradinha, dá uma dica para você. Usa a música com sabedoria, seja para aprender o inglês, ou seja para tornar o seu dia melhor, mais produtivo, mais leve, mais abençoado. Hashtag fica a dica. Carminha, conta um pouquinho pra gente, você, durante toda essa carreira, eu sou suspeita de falar porque eu já te conheço já há mais de 4 anos, sei do seu carinho, seu carisma, você é uma pessoa que é bom caminhar contigo, né? Você é uma pessoa justa, honesta. Não tô rasgando seda não, tô falando a verdade. Obrigada. E assim, sei que você deve ter enfrentado muitos desafios, né? Como muitos corretores, né? No Brasil inteiro, a gente sabe que tem muitos desafios. Mas queria que você falasse pra gente qual foi o momento mais difícil na sua vida,
nessa carreira, né, como profissional, o que passa na sua cabeça? Qual foi a fase mais difícil? E como você conseguiu superar isso? Então, toda a carreira tem essa competição entre Competição. profissionais. E eu nunca fui pelo lado mais fácil, porque qualquer profissão, a mulher já tem aquela deixa de que se ela tem dois caminhos, ou ela é super profissional, ou ela usa de outros artifícios. E eu preferi ser super profissional. Então, muitas vezes, eu não tinha as mesmas oportunidades, eu não tinha o mesmo destaque, mas eu preferia estar estreita de Jesus e creio que eu cheguei lá também da mesma forma que os demais. E você, Kátia, qual foi o maior desafio profissional seu e como você conseguiu superar? Fala na câmera aí que eu tenho certeza que alguém, da mesma forma que se identificou com a Carminha, vai se identificar com você também. Bom, eu acredito que eu tive muitas pessoas ali, né, que passaram também por isso. Foi na decisão de ser mãe, porque na tecnologia já é um pouco difícil você se ausentar para ter férias e tal. Então, quando eu falei, eu vou ser mãe, com 34 anos, eu acabei ficando 2 anos fora do mercado de trabalho com tecnologia. Continuei lá com as vendas, com saúde, né, bem-estar, representando várias empresas que eu sou fã hoje e uso os produtos, mas eu acredito que foi nessa época. E aí eu acabei perdendo um apartamento que eu tinha comprado em São Bernardo, passei esse apartamento para alguém e me sobrou um saldo de R$80 mil. Eu falei, você quer saber? Eu vou para o Canadá de novo, Que legal. com uma bebê de 2 anos, então 1 ano e meio. Então eu fui com a Gabriela, ela com 1 ano e meio, o pai dela autorizou, fui. E nós passamos 4 meses em Vancouver, no Canadá, fui em Victoria, então foi uma bagagem maravilhosa. Sua filha aprendeu inglês lá nesse período? Também, Ela desde já era bebê pequenininha, já, mas ela já já. falava quando vocês estavam lá? Hi, as primeiras Ah, que palavras, graça. mam, já Quem tinha o criança é uma sotaque. esponja, gente. O brasileiro, tem muitos brasileiros que moram lá fora, né, senhor Augusto? Tem muitos brasileiros que moram lá fora e que, gente, fica a vida inteira e não aprende a falar o trem do inglês. A criança vai lá, 3 meses, pronto, já tá fluente. Já. É assim mesmo? A criança tem É, facilidade, professora? Conta tem pra gente. muita facilidade, as crianças são incríveis. E aí agora, em 2024, eu voltei com ela, passei uma faculdade que eu fiz de 10 meses, ela ficou a grade 4 no Canadá, numa escola pública católica. Que O inglês legal, dela fantástico, deslanchou, cara. falou muito melhor que eu. Fantástico. Então ela também, eu transmiti para ela essa paixão de estar entre o Brasil e os Estados Unidos ou Canadá, né? Próximo vai ser Estados Unidos. Cati, qual a importância dos pais de incentivar o filho a falar inglês? Eu tô falando do inglês não somente porque você é professora de inglês, mas porque com a globalização, né? Tudo hoje a gente vai no Shopee, vai comprar qualquer coisa, vem da China, vem dos Estados Unidos e tem aplicativo que não tem em português, é só em inglês. Então, para você, como professora, como uma profissional, qual que é a importância de falar inglês? Olha, eu tenho escutado muito que o inglês, quem não falar inglês, né, é o analfabeto do próximo século, né? Mas eu digo que já é, porque é o que você falou. Muitos aplicativos, eles já têm origem, né, em inglês. Eu lembro que eu instalei Windows 3.11, já era inglês, servidores em inglês, tive que estudar manual para instalar os servidores. Daí fui para a AWS trabalhar também com servidores. Então, o inglês, ele faz parte da jornada. E minha filha, ela fala, mãe, se eu estudar informática, eu quero inglês, eu quero prestar serviço para uma companhia inglesa. E ela tem 12 anos. E os meus aluninhos, que eu cheguei nessa última jornada, eu abri a minha casa aos finais de semana no interior e tive 40 alunos nessa faixa, do 9 anos até 12 anos, e todos eles muito interessados com a profissão deles. Não, eu vou ser motorista de caminhão, mas eu quero falar inglês. Porque eu sei que todos os equipamentos, radares e tudo em inglês. A maioria não tem nem tradução, não. O manual é tudo em inglês. Então é lindo você transmitir, que legal, né, esse intercâmbio. Eu transmitia ali por imagens, por vídeos, colocava na cabeça deles a importância disso.
Gente, que Então, fantástico. realmente, Que fantástico. invistam nos seus filhos, porque eles te trarão, assim, alegrias leves, né? E até para eles também já se sentirem parte desse novo mundo, Sim, que é a IA e tudo mais. sim. Falando também em filhos, a nossa convidada Carminha, ela tem muitos filhos, né? Fora a filha maravilhosa dela, ela tem outros filhos, mas são filhos do coração, que ela faz um trabalho social muito bonito, que eu não estive presencialmente, mas eu já vi as matérias, já vi as fotos, e eu acho muito bacana isso, né? Então hoje eu queria bater um papo com a Carminha sobre isso, né? E as convidadas de hoje, gente, são as duas que trabalham com transformação de vidas, né? Uma transforma vidas ensinando inglês, né? Usando a tecnologia, da informática, enfim. E a Carminha transformando vidas através dos imóveis. Mas a Carminha, o que me chamou a atenção de você foi isso, Carminha. Como surgiu isso no seu coração, esse desejo de fazer algo tão simples, que para você é simples, né, de levar uma marmita para uma pessoa morador, situação de rua. O que levou você a fazer isso, Carminha? Então, do morador de rua já é um finalzinho, porque acontece, eu com 15 anos, eu participava de uma comunidade de pessoas com essa vontade de ajudar o próximo, né, dentro de uma religiosidade, vamos dizer assim. Hoje eu me intitulo que eu sou universalista, eu abraço todas as religiões ligadas ao Cristo, e o importante é a caridade. Então, naquela época, haviam vários eventos e eu trabalhava com os meninos que cheiravam cola de sapateiro. Uau. Naquela matava época. a fome dos meninos. E aí a gente fazia todo Forte um trabalho de orientação e tal, e tentar tirar da rua. Depois eu fui cuidar de um orfanato, eu era voluntária sábado, domingo, de um orfanato com 70 crianças aqui em Osasco. E, inclusive, teve uma vez que eu estava de plantão, foi muito duro, que eu tinha que dar a mãe a notícia que o filho dela tinha falecido lá no hospital. Meu Deus, Carminha. E, Que responsabilidade, né? Então isso marcou bastante e eu sempre tive essa vontade, meus pais sempre foram da solidariedade. E aí fiquei 4 anos nesse orfanato e depois eu fui para os moradores de rua, porque assim, eu vendo toda a jornada dos meus pais, eu falei, poxa, quem está mais hoje desprovido de tudo é um morador de rua. E eles nos recebem tão bem, às vezes as pessoas falam, só tem vagabundo na rua, mas não, tem gente que não conseguiu pagar aluguel, teve gente que saiu de casa porque o pai expulsou, ou porque a pessoa ou era homossexual, que eu acho que hoje todas as religiões deveriam ter esse carinho, esse cuidado, né, de não fazer esse bullying. Né? E aí eu sempre gostei de dar lanche, café, marmitex. Depois eu tive um restaurante que doava tudo isso. E aí eu acabei passando para um grupo que fazia alcoólatras anônimos. E aí começaram a fazer por mim e agora eu estou em outras linhas. Que coisa linda, gente. Eu sou fã demais de trabalho social, porque eu fui buscar fazer uma formação nos Estados Unidos como capelão. Lá é chaplain, né? E aqui no Brasil hoje é chamado como diplomata civil. E justamente para poder entender mais até onde a gente pode estar agindo, atuando, e eu sou um eterno apaixonado por esse trabalho social, gente. Vamos lá, Kátia, fala pra gente, você que trabalha com tecnologia, como que você vê hoje com tantas ferramentas de IA, né? Você acha que isso tirou o trabalho de muitas pessoas ou facilitou a vida de pessoas como você que trabalha com tecnologia todos os dias? Como otimista, que eu sou muito otimista, eu vejo, quem lembra, né, dos primeiros robozinhos que chegavam aqui e ajudavam as pessoas a tirar os pelos dos seus pets, né? Então eu vejo assim que a tecnologia ela sempre vem para apoiar, e nós temos a responsabilidade de aprender a lidar com as tecnologias, porque vai sempre precisar de alguém para apertar o botão, para configurar, para explicar, para usar aquela tecnologia, né? Então, não que ela vai... A IA em si não vai entregar tudo o que a gente deseja. Não vai entregar. Precisa sempre ter alguém para dar Exatamente. o comando. Então, a gente tem que se preparar, estudar. Recentemente, eu fiz mais de 48 horas de treinamento, de ferramentas, né? De treinamentos ali para como você cria os robozinhos de IA. Então, não vai ser segredo para ninguém.
A minha idade, que já é um pouco complicada, eu digo 46 anos, já é um pouco complicado, mas eu já consigo criar os robozinhos. Então, a minha filha já vai criar automático. E quem quiser aprender, vai acabar criando, sim, os seus auxiliares, os seus agentes. Então, ele vai marcar a sua reunião, ele vai marcar a sua consulta. A Carminha vai receber lá 15 contatos, vai marcar a agenda, olhando a agenda da Carminha, e vai marcar horário com ela para visitar os imóveis. Tudo com Então, o uso das Tudo ferramentas com o da uso IA. da ferramenta. Então, vai facilitar a nossa vida. A gente tem que olhar com esse olhar um pouquinho otimista, positivo. E Porque vai tem sobrar muitos um pouquinho de profissionais tempo que... para a gente olhar o pôr do sol, escrever esses dias no Sim. LinkedIn. Aproveita esse tempinho que vai sobrar para você e se dedica para você, né, no seu bem-estar. Como você falou, música terapia também, que eu me interesso em conhecer, Sim. não conheço. Fazer o yoga, fazer uma meditação. Ter mais esse olhar para nós, porque a gente passou, como brasileiros, muito tempo pensando que trabalhar 12, 16, 18 horas é saudável. E agora a gente cai numa realidade que não é, né? Então, eu preciso ter esse equilíbrio. Então, a IA, ela veio para ajudar. Vamos pensar um pouco positivo. E aqueles que vão ter transição de carreira, ok, já iria ter com qualquer outro processo de mudança. Mas eu ainda prefiro olhar positivamente. Que bom. É muito bom ouvir isso, viu, Kátia? Eu tenho alguns amigos, eu vou falar da IA, a ferramenta da IA, uma ferramenta chamada Suno. Meus amigos cantores aí sabem o que eu tô falando. Suno é uma ferramenta que compõe músicas, que cria músicas. E tem alguns músicos, produtores aí que torcem o nariz. Mas eu vou falar, eu vou confessar aqui, gente. A minha playlist do Spotify, eu ouço bastante música criada com Suno, que são composições que, cara, como consegue? Mas só consegue porque tem alguém atrás que deu o comando, que criou, gastou tempo escrevendo a letra, gastou tempo escolhendo a melodia certa. Então, cara, abre essa mente e bora usar da forma correta essa ferramenta da IA. Carminha, eu tenho uma pergunta para você, que particularmente eu tenho curiosidade. Você que já atendeu tanta gente, tantos clientes, que você vendeu apartamento, vendeu casa, vendeu imóvel, vendeu terreno. Lembra de alguma história dessa, de alguma dessas pessoas? Quando você vendeu, aconteceu alguma coisa e isso marcou você? Você tem alguma história? Vamos falar de um famoso, né? O Carlos Sim. Manuel de Nóbrega, muito engraçado Carlos Manuel de ele. Nóbrega, Eu da atendi. praça, E ele, nossa. da praça, ele falava assim: olha, as mulheres assim, primeiro é meu bem, depois é meus bens, meus bens. Meus Então, bens. assim, ele era sempre Desse jeito. bem-humorado. Gostei muito de atendê-lo. Ai, Eu que atendi legal. o Zezé de Camargo, Ai, que atendi legal. a Vanessa Camargo. Que legal. Pessoas humildes, viu? Às Abraço, vezes, Zezé. Esperamos né? você um dia aqui no Entre Amigos, meu amigo. Pessoas muito humildes, viu? E me trataram muito bem. E com relação a imóvel de uma forma geral, uma vez eu fiz uma venda e todos os filhos estavam presentes, todos assinaram e o pai deu de presente para eles. Eu fiquei assim pensando que bonito, né? Foi uma O pai deu conquista. de presente Sim, pra filha. deu presente para cada filho e aí todos assinaram e tal e comemoraram lá. Ai, que bonito. Também achei muito bacana essa parte. E uma vez eu estava ali na Tacaoca vendendo o Gênesis Zoom, era bem na entrada aqui. E aí era uma quinta-feira chuvosa. Eu pensei, meu Deus, me mandaram aqui de propósito, né? Não é possível, ninguém quis vir para cá, não tinha chance nenhuma. Aí, daqui a pouco, falei, não, Deus tem um propósito, né? Ali em cima tem alguma coisa diferente. Sim. Aí chegou um cliente, nada menos, nada mais que o dono do cartório de registro de imóveis da Alameda da Alameda Araguaia, aquele de registro de imóveis que fica no fim. E ele falou assim, olha, eu tenho 3 filhos, eu quero comprar 3 terrenos. É Deus, né? Não tem outro nome. Um dia chuvoso, que ninguém acreditava, eu vendi 3 terrenos para os 3 filhos do proprietário do registro de imóveis de Alphaville da Alameda Araguaia. Que legal. Ô, Carminha, eu acredito que eu também, eu gosto de imóveis, fiz a faculdade, né? Tenho o Cresce também, só não exerço porque eu tenho uma parceira aqui que eu só indico meus parceiros para ela, que é minha amiga. Se eu tô aqui em Alphaville estabelecida, porque quem me recebeu foi essa moça maravilhosa chamada Carminha. Eu falo que é a Santa Carminha, gente. Quando você precisar de um milagre, chama a Santa Carminha que ela resolve. E
Carminha, eu entendo assim que é muito mais do que ganhar dinheiro, do que fazer negócio. E fala pra mim, o que que vale mais? Eu sei que dinheiro é energia, a gente precisa de dinheiro porque a gente Sim, precisa pagar a sim. conta, né? Mas fala pra gente, o que que vale mais no final da conta? Ganhar dinheiro ou deixar um legado, né? Contribuir e realizar os sonhos de um cliente. Deixar o cliente feliz, porque isso vai repercutir mais para frente. Tem clientes meus que falam, Carminha, você transformou a minha vida porque eu estou no lugar certo e aqui eu tive N oportunidades, encontrei pessoas, teve um que casou-se lá onde eu coloquei. Então, coisas que Deus usa nós como ferramenta para unir pessoas, para fazer com que as pessoas encontrem uma diferença entre morar e morar bem com felicidade. E vale a pena investir em Alphaville? A gente tem muitos investidores de outros estados, nós estamos aqui em Alphaville, São Paulo, mas tem gente do Brasil inteiro de olho aqui em Alphaville, porque aqui é um celeiro de network, de oportunidade, além de ter segurança privada, né? A localização aqui é maravilhosa, Castelo, São Paulo, para onde você quiser aqui, Sorocaba, que é um lugar maravilhoso de morar. Mas queria que você falasse, Carminha, essa pessoa que quer investir aqui em Alphaville, né? Alphaville é um bom lugar para se investir, Carminha? Olha, excelente e progrediu muito. E eu não posso deixar de falar da minha irmã, Fátima Oliveira, que teve aqui a Tradição Imóveis há 12 anos, porque ela que me incentivou. A minha irmã está aqui mais ou menos 47 anos. Ela começou na primeira imobiliária de Alphaville com 17 anos. Ela trabalhou na Engeplac, com a Geni. Então, ela que me trouxe essa vontade. E nessa época, aqui era só barro, terra, e não tinha esses vários Alphaville já foi comércios. barro, terra? Barro, Meu terra, Deus, cara. e os residenciais eram tudo um longe do outro. Então, assim, o senhor Takaoka, ele teve uma visão muito grande e a minha irmã participou disso tudo. Então, eu legal. quero agradecer a minha irmã Fátima Oliveira, porque ela realmente, hoje, ela trabalha com grandes negócios, ela só vende terrenos para incorporadores, e tudo que eu aprendi, 50% eu devo a ela. Então, hoje, a Alphaville, já estamos com um outro tipo de visão, que é você trabalhar e morar aqui. Porque você vai pegar esse trânsito enorme, né, da Castelo, correndo risco de vida e tal. E aí, o que aconteceu é exatamente isso. O prefeito tem viabilizado muito. Eu estou muito admirada com o prefeito. Atualmente, que eu moro no Betaville, embora eu tenha ali imóvel na Alameda Grajaú com inquilino, eu estou impressionada com o que o prefeito fez. Ele fez 2 saídas para Betaville ali, recentemente, né? E Alphaville e Betaville está muito próximo. E hoje existe um status em cima de Alphaville. Morar em Alphaville quer dizer que você está num lugar onde, principalmente, tem segurança. Então, nós temos aqui os artistas, os cantores, as pessoas com um nível financeiro muito alto. Em primeiro lugar, eu quero. Qual câmera que eu falo ali, diretor? Ó, quero mandar um beijo. Kátia Oliveira. Kátia Oliveira, obrigado por ser referência na vida. Fátima. Mandar um beijo para Fátima Oliveira, irmã da Carminha, por ser referência. Não fosse aí você ter aí trilhado esse caminho como corretora de imóveis aqui de Alphaville, a gente não teria essa maravilhosa aqui nos assessorando e realizando sonhos de tantas pessoas. Então, Fátima, beijo no seu coração, de toda a sua família. Tamo junto. Pessoal, vocês estão vendo aí imagens do NID Alphaville. É um projeto aqui maravilhoso e a Carminha vai contar um pouquinho. Eu sou suspeita de falar porque eu estive lá nos planejados e eu já me mentalizei já o meu ali, maravilhoso, um lugar maravilhoso para você investir. Então, Carminha, queria que você falasse um pouco dessa oportunidade. O que é o NID Alphaville? E se é uma oportunidade boa mesmo para investir em Alphaville? Conta pra gente. Tem imagem na tela aí, gente. Sim. Então, eu faço de tudo um pouco hoje. Eu faço locações, eu vendo imóveis prontos e vendo imóveis na planta. E hoje eu represento a consultora Plano e Plano do Grupo Cirela. E o NID Alphaville, ele está, assim, se destacando entre todas as consultoras que já existem na região. Por quê? Porque ele está em 15 mil metros, ali próximo, na Alameda Araguaia, próximo
ali o Laboratório Fleury, antes do Hospital São Luís. E No aí, shopping, né? Do e o lado do Shopping Tamboré, exatamente. Fantástico. E aí, o que acontece? Não, aquela parte de Alphaville não tinha sido explorada nesse sentido, e foi autorizada agora residencial. Então, em 15 mil metros, foram feitas 4 torres, e nós vendemos 3 torres, só falta uma torre. E nós temos lá 8 mil metros só de paisagismo e de área de lazer, né? Então, assim, piscina aquecida, é um resort, e eu quero parabenizar a Planiplano, porque ela tem investido muito, ela faz eventos todos os finais de semana, ela fez eventos em datas comemorativas, colocou lá pessoas famosas, realmente gastronomias famosas, e eu fico feliz de fazer parte dessa equipe de vencedores. Fantástico. Em breve vamos receber aqui o CEO da Plano em Plano, que é uma das responsáveis por inúmeras, né? Inúmeros projetos aqui de Alphaville e só prédios maravilhosos. Então, em breve vamos receber aqui como convidado, contar como que começou a Plano em Plano aqui em São Paulo, no Brasil e no mundo. Kátia, vamos lá. Você esteve no Canadá por 2 vezes, né? Ou mais? 2 vezes, né? 4 vezes no Canadá. E com essa experiência, Kátia, né, de estar no outro país, do inglês, uma outra cultura, queria que você falasse pra gente o que o Brasil ainda tem de aprender com a questão de educação e empreendedorismo. O que você pensa a respeito disso? Olha, falando na prática, nós temos que aprender que todos nós temos que vender algo, né? Minha filha tinha que vender algo na 4ª série. Então, eu lembro que eu ia com ela assim em lojas, Dollarama, outras lojas, para comprar pulseirinha, lápis, caneta. E as crianças, elas aprendiam a vender. Ela falou, mãe, eu tenho que vender. A minha amiga vendeu essa borracha para mim e tal. Já começou a aprender a empreender desde criança. E ela me via, né, comprando as coisas. Eu falava, essa bolsa é para vender, isso aqui é para vender. E ela me vê vender desde quando ela nasceu. Eu já tinha um espaço que eu atendia mais de 100 pessoas fazendo shake, emagrecendo as pessoas. Então, ela me viu crescer nas vendas. E aí, logo depois, ela me via entregando aqueles aparelhos de massagem, os colchões. Então, ela vê que são poucas pessoas que se levantam para ajudar o próximo, né? Que não tem, por exemplo, restrição do tipo o que minha mãe vai pensar, o que meu avô vai pensar, vou fazer essas marmitas aqui mesmo e vou vender. Então, isso veio um pouquinho de tudo que eu assisti lá fora, desde as primeiras viagens. E eu acredito que o brasileiro lá já tem uma que... noção maior de como empreender nos Estados Unidos? Tem, e já faz parte também dos currículos, cultura, né? Tem a gestão financeira. A gestão financeira e já dão aula desde quando começa a estudar. Sim. Então, essa parte Fantástico, é impressionante. A gente tem que trazer isso para o Brasil. Que legal. Então, aí, os nossos governantes aí já sabem, gente. Bora investir. O nosso futuro Nosso futuro, gente, por favor. Inglês tem desde o começo da aula, não tem? Inglês tem, né? Por favor, todas as aulas. Mas tem que colocar na grade empreendedorismo, tem que colocar na grade também. Importantíssimo colocar empreendedorismo, finanças, e o inglês tem que ser, né, básico. Inglês e espanhol tem que ser básico. Se o Brasil, eu acho que assim, se o Brasil tivesse a mesma cultura que tantos outros países têm de ter, além da língua nativa, o inglês, gente, a gente estaria tão adiante do que nós estamos hoje. E eu queria te fazer uma pergunta a respeito. Quando a gente... eu tive um tempo nos Estados Unidos e foi pouco tempo, porque a ideia era a gente ficar, né, a aplicar o nosso visto para ficar ficar direto lá nos Estados Unidos, trabalhando, era um visto de trabalho. Mas aconteceu que minha mãe teve um acidente, eu não tinha inteligência emocional para ficar lá, e aí falei, Deus, não dá, se minha mãe morrer e eu conseguir ver lá, nem tá perto dela, vai dar ruim para mim aqui nesse país. Aí voltei pro Brasil, eu, minha esposa e meus filhos, e voltamos para cá, e assim, foi um choque cultural muito grande,
porque meus filhos já estavam estudando, já estavam falando inglês, e já estava estabelecido com casa, com carro. E quando voltamos para o Brasil, a primeira coisa que impactou, a gente descendo no aeroporto de Guarulhos, os meus filhos olhando e falaram, pai, é diferente aqui, né? As ruas são sujas, né? Cheio de fio nos postes, e lá é tudo embaixo do chão. Então, como que foi para você, fala pra gente, esse choque cultural de estar lá num país de primeiro mundo e estar aqui no Brasil, tendo que enfrentar tantas barreiras? Como foi esse choque cultural para você? Quanto mais tempo você passa fora, mais você vai tendo essa comparação, né? Esse nível de comparação, ele aumenta muito. Exato. Então, quando eu via, por exemplo, que a grade 4, quarta série no Brasil, era das 8 da manhã até as 16, eu falei, nossa, no Brasil é meio período. Então, aqui eu já tenho esse apoio. As academias, né? Muita coisa lá funcionava de uma maneira mais leve, as pessoas conseguiam, parece que ter uma qualidade de vida melhor e maior do que a nossa aqui. Sim. Então, né, nessa questão, eu fiquei bastante impactada, né? Porque você chega, aí até você achar um local para você socializar, e lá já tinha milhões de opções, né? E a questão das casas, o pessoal fala do frio, né? Do frio. Eu acredito que eu não sofri tanto, as casas são muito aconchegantes e tal. E as casas aqui no Brasil não, mesmo no frio você passa frio, porque as janelas, o pessoal não tem ainda essa cultura de deixar a casa confortável. Sim. Nessa lá parte eu sofri casa, um pouco. Seja pequena ou grande, tem ar-condicionado, quente, frio. Isso, você se sente bem independente, igual aqui tá uma delícia, né? O ar-condicionado. Sim. Então, assim, essa parte eu acredito que... Mas nos aproxima. Eu vejo o quê? Eu vejo que muitas mães, como eu, querem ter esse ir e vir, né? Essa liberdade geográfica. Então, eu acredito que para nós, por exemplo, que já fomos várias vezes, fomos e voltamos, conforme a gente vai tendo essa quantidade de passaporte visto e mostrando para os nossos filhos que é como ir ali na Bahia, é como ir ali no Ceará, é como visitar ali outra cidade, vai ficando mais próximo. E eu sou adepta a você trabalhar de qualquer lugar do mundo. Então, eu acredito que você veio na hora certa e você vai ter suas idas quando você quiser. Só foi um pequeno trajeto ali que alterou. Eu, por exemplo, quero ir para Oregon, que é uma cidade que eu presto serviço para uns clientes em Oregon, que é Califórnia. Eu não fui para esse outro lado. Então, eu gosto de estudar os lugares no mundo para planejar as viagens. Comparação a qualidade de vida, eu acho que é o que mais pegou para mim. Qualidade de vida. Essa daí, quando eu cheguei no Brasil, eu fiquei impactada, porque lá eu tinha um pouco mais, digamos assim. Legal, Kátia, legal demais. Realmente ter uma experiência de morar nos Estados Unidos realmente muda, expande a nossa mente. E, gente, falando aqui de tecnologia, falando de coisa boa, eu quero falar para você que é empresário, você que é palestrante, artista, empreendedor, que usa a sua voz, o teu talento, o teu know-how aí para poder trabalhar. Eu quero falar para você aqui da produtora Corban Cine TV, que fica aqui em Alphaville, um lugar onde tem um espaço maravilhoso, profissionais que vão tirar do papel o seu projeto e tornar realidade. Então eu já quero pedir desde já para a nossa produção rodar um VT muito top para você saber um pouquinho mais da Corban Cine TV. Roda VT. Olha só esse feedback. Trabalho impecável. Esse foi um de muitos outros feedbacks que recebemos de nossos clientes. Esse foi do grande evento que fizemos para o grupo R1, Ricardo Eletro e Rodrigo Nunes. RGV Processos. Evento acontecendo e toda a captação sendo feita na íntegra. Palestras e direcionamento com interações e perguntas do público. Tudo captado com qualidade, profissionalismo e excelência.
Se seu evento precisa mostrar qualidade e entrega de excelência, a Corban Cine TV está pronta para realizar tudo em alto nível. E só lembrando, para mais informações, acesse nosso site corbancinetv.com.br. Estamos esperando por você. Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Essa é a Corban Cine TV, sua imagem em alto nível. Gente, então você já sabe, né? Quer gravar conteúdo, seu programa de televisão, seu podcast, só tem as nossas redes sociais aqui, @Corban Cine TV, no Instagram, no YouTube. Clica, entre em contato e com certeza você vai realizar aí o seu projeto com profissionais excelentes. Gente, no programa de hoje eu estou muito feliz de receber aqui duas convidadas top demais. Hoje o programa aqui eu já aprendi, já tive vários insights, várias ideias, aprendi bastante com ela. Mas eu queria fazer uma pergunta para Carminha. Querida Carminha, você já trabalha há mais de 17 anos como corretora. 27 anos. 27 anos, gente. Que isso. 27 anos. E como que você conseguiu, né? A gente vê tanta dificuldade das pessoas que acabam tendo uma transição de carreira porque não dá certo ou porque desanima no meio do caminho. Como que você conseguiu continuar apaixonada e motivada em realizar o sonho de pessoas em ter o seu próprio imóvel? Qual que é o segredo? Conta para nós. O que acontece? Põe o microfone aí. Microfone. Além da minha irmã, que começou com 17 anos, eu tenho minha filha, que começou com 16 anos a seguir os meus caminhos, os meus passos. Aí, ó. Então, foi uma excelente motivação. Qual é o nome da filha? A minha filha chama-se Laís de Oliveira Rodrigues. Laís, um beijo, querida. Obrigado por liberar a mamãe, viu? Valeu. E o que acontece? A minha filha sempre foi muito esforçada e isso também fez com que eu procurasse me adaptar, porque ela é tecnológica. Então, isso que a Kátia falou tem muito a ver, porque já as crianças, os adolescentes já vêm nessa pegada de falar inglês, de saber mais a parte de informática. Então, ela sempre me ajudou muito, ela que fazia meus anúncios e depois ela chegou a também a tirar o Cresce, ela fez o curso de técnicas imobiliárias e também, com 16 anos, ela já trabalhava, porque naquela época podia, né? Hoje nós temos o Conselho Regional dos corretores de imóveis que tem que ter a carteirinha, mas naquela época ainda não tinha, então ela me ajudava, às vezes eu não podia atender o cliente, principalmente ali onde a gente morava em Alphaville, e ela atendia, e isso fez com que ela fosse criativa. Então, quando ela começou a procurar emprego, aí o primeiro trabalho dela foi na Cielo, que é uma empresa maravilhosa que está aqui em Alphaville, viu? Que o prefeito dá total apoio, porque é uma empresa com mais de 6 mil funcionários. E aí, quando ela foi na entrevista, ela ganhou 2 diretores que queriam ela de qualquer jeito. Ela falou assim, olha, eu trabalho com a minha mãe desde os 16 anos, eu gosto de resolver problema. Eu gosto de resolver complicação. Eu gosto de resolver em improviso. Então, eu estou acostumada com isso, com coisas da última hora. E aí, primeiro ela foi para finanças, depois ela foi para a área comercial. E ela se destacou muito, muito, muito. Devido a essa bagagem da corretagem. E eu fiquei muito feliz, tá? E depois ela foi trabalhar na Magazine Luiza. E também ela teve uma ascensão muito grande, porque ela, desde o início, via como que era a rotina de ser corretora, porque a gente não tem horário, a gente, às vezes, já aconteceu do cliente estar vindo com a mala, o proprietário não, aluguei para outro. Quer dizer, ela tirou de letra lá. E ela tirou de letra na Magazine Luiza, e agora, atualmente, ela está na Flash, que também é uma empresa, né, de cartões e tudo mais, e ela está saindo muito bem também. Ela atualmente está home office, mas ela também às vezes vai híbrido, mas assim ela me falou que, mãe, tudo que eu aprendi contigo e com a experiência do ramo imobiliário serviu para que eu pudesse colocar em prática no meu trabalho. E eu fico muito feliz de tê-la como corretora, se ela quiser um dia voltar, e sobre o que ela pôde colocar na prática do que é conviver com o ser humano.
né? Porque Sim. existia competição na Você empresa sente dela. muito orgulho da filhona ter seguido Muito teus orgulho. passos, Ela tinha uma competição na Cielo muito grande. ter deslanchado profissionalmente? Muito. Ela sofreu um bonito de ver pouquinho isso, de né? bullying, porque ela tinha um desempenho muito fora do normal, e as colegas queriam competir com ela, tudo, mas depois ela tirou isso de letra, isso amadureceu muito ela, e agora na Flecha ela pegou um cargo também importante, e agora ela está com um companheiro também que trabalhava em 2 empresas de tecnologia. Aí um dia ela Uau. falou assim, ó, você escolhe, ou você quer ficar comigo ou quer ficar com as empresas. Porque imagina, 2 empresas de tecnologia. E Gente, casal poderoso, hein? o nome dele Top. é Kleber Nunes Inácio. Pensa num menino inteligente. Ele tem umas televisões, assim, as Que legal. telas dele não é de computador. É 3 telas assim É um na cinema. frente. É um cinema. E ele é uma pessoa muito inteligente e agora ele está dando aula também de tecnologia. Então, assim, eu agradeço porque eu tenho família, eu vim de uma família de lutadores, né? Meus pais portugueses, as minhas irmãs, eu tenho uma jornalista, eu tenho uma advogada, que é minha irmã Fátima Oliveira, que é do ramo imobiliário, entendeu? Eu tenho a outra minha irmã que é psicóloga. Então, assim, e a outra fez administração de empresas, está em Curitiba, e agora está fazendo direito de novo, uma segunda faculdade. Então, eu vim de uma família que veio para marcar aqui. Sou muito grata a Lutadora, Deus por isso. vencedora. Carminha, muito bacana mesmo, viu? Poder ter você aqui no Entre Amigos, porque o que vale aqui é essa história, essa realidade, essa essência, que às vezes a nossa dor, a gente não pode reclamar, porque a nossa dor um dia pode ser cura para outras pessoas. Então tudo que você passou é cura para outras pessoas. E eu acho muito bonito como ela fala com carinho da filha, né, que seguiu os passos. Meus filhos não quiseram ser cantor, não quiseram ser música, e tá tudo certo, gente. Então você, meu amigo, minha amiga, estamos entre amigos. Então fala para mim, né? O seu filho seguiu a tua carreira, você ficou chateado porque não seguiu, ou você tá feliz com uma Carminha? Kátia, fala pra gente. A tua filha, você falou que já começou a empreender desde criança, mas fala também naquela câmera ali, acho que é a número 3. As pessoas que de repente, estamos falando de filho, né? De repente a pessoa tem um filho que não seguiu a carreira e a pessoa pode ter ficado chateada. O que você fala para essa pessoa? Eu acredito que cada um vai ter um propósito, né? E tudo Deus bem. realmente colocou aquela sementinha em você, no seu filho, e que vai ser diferente. Então, temos que respeitar as escolhas deles, apoiar. Sim. E uma das escolhas que eu fiz de ter saído de casa com 13, 14 anos e ter ido morar sozinha. Primeiro eu fui morar com uma tia, depois eu fui morar sozinha com mais 2 amigas. Eu acredito que essas experiências eu quero passar para ela. Então, a partir eu já falo, olha, quero que você tenha essa experiência de morar sozinha, de ter suas coisas, de administrar sua vida. E se os seus filhos querem também uma vida mais... Não, eu quero ficar mais próximo da minha mãe, do meu pai, não tenho vontade de morar fora, isso for comum, ok também. Eu acho que cada um vai seguir a sua jornada da melhor forma, sem forçar a barra. Não que eu forço que a Gabi vai morar sozinha, mas eu incentivo. Mas vamos supor que ela não queira também, tá tudo certo. Tá tudo certo. Gente, estamos então na época de Copa do Mundo e o programa Entre Amigos não pode ficar fora disso. Por que eu tô falando isso? Porque chegou o nosso momento do nosso bate-bola. Gente, o bate-bola é o seguinte, ó. Vou explicar pra vocês. Eu vou falar uma palavra. Aí primeiro, pode ficar com o microfone na boca aí, ó. Quanto mais pertinho da boca, melhor. Ó, eu vou fazer falar uma palavra e você vai falar o que essa palavra significa pra você. Aí primeiro a Caminha, depois a Kátia. Tá bom? Pode Beleza. ser? É uma palavra. Ai, ai. Vamos lá? Vamos lá. Atenção! Rufem os tambores. Carminha, significa em uma palavra, a palavra sucesso. Sucesso Uma é palavra. quando você... Uma palavra. Realização. Pronto. Uma palavra. Saúde. Carminha, família. Família é respeito. Top. Kátia, família. Pode repetir? Respeito? Oh, Essa? à vontade. Carminha, fé. Fé no superação. Top. Fé, Kátia. Criador do céu e da Top. terra. Carminha, Brasil. Alegria com tudo. Kátia. Esperança. Boa.
Carminha, sonho. Acreditar. Boa. Kátia, sonho. Amor, acho que Boa. é. E para finalizar, a última palavra. Gratidão. Fazer para os outros o que você gostaria que fizesse para você. Arrasou. Foi várias palavras, mas valeu. Uma palavra. Gratidão. Por acordar hoje. Acordar. Todos os dias, é. Arrasou. Uma salva de palmas aí para nossas convidadas maravilhosas. Gente, antes de finalizar o nosso programa, eu queria muito nessa oportunidade de você. Em primeiro lugar aqui, na Carminha. Tem aqui as redes sociais. Como que é as redes sociais, Carminha? Carminha.corretora.imobiliária. Carminha.corretora.imobiliária. Já segue, já se conecta. Você que precisa investir aqui no Alphaville. Não existe outra pessoa que eu confio, que eu indico, assim como a Carminha. Da mesma forma, Kátia, as suas redes sociais, arroba? Eu tenho 3, mas a minha pessoal é katiasilva.2026. Kátia Silva, sobrenome Kátia Silva. Ponto 2026. Maravilha. Já segue, porque com certeza, além de ter uma professora de inglês maravilhosa, é uma pessoa que é especialista em tecnologia. Alguma coisa ela vai resolver. Então se conecta, porque vai dar bons negócios. Agora eu quero aproveitar então, Carminha, a câmera é toda sua. E se você pudesse em 30 segundos deixar uma mensagem para o futuro dessa nação, né? Os jovens, para os adultos, enfim. Se você pudesse deixar uma mensagem da sua alma, do seu coração, o que você diria? A câmera é toda sua aqui no Entre Amigos. Eu diria que, em primeiro lugar, é Deus, o Criador, independente de religião. E o que é importante é respeitar todas as religiões, porque o mais importante é o seu comportamento e a sua solidariedade na prática. E também gostaria de falar sobre amizade e um apoiar o outro, porque nós estamos assim no momento de borderline, no momento de burnout. Não sei se vocês conhecem o burnout, quando a pessoa ela trabalha tanto que ela se esgota mentalmente, ela não sabe nem onde ela está. Ela pode acontecer de parar na rua, como aconteceu com uma irmã minha. E o borderline é quando a pessoa se desequilibra um pouquinho do seu emocional, do seu espiritual e começa esse monte de remédios que eu sou contra. Existe uma moda aí que tudo é um selinho assim atrás do carro, aqui um crachá. Gente, desculpa. Em primeiro lugar, vai para Deus, vai procurar uma terapia, se alimentar bem, dormir bem, fazer exercício e ter uma vida social. É fundamental isso para você ter equilíbrio. Muito bom. Kátia, 30 segundos. O que você falaria para os seus filhos, para os seus netos e para a próxima geração? Abre o coração, vai. Olha, 30 segundos é muito pouco, mas é isso. É você ter esperança. Eu não perco esperança no Brasil. Eu continuo usando a minha motivação diária, né? Que às vezes incomoda algumas pessoas, mas eu prefiro sorrir do que chorar. Acredite em você, acredite no Brasil, mas também faça a sua parte. Plante, né? Para poder colher. A gente tem aprendido muito com as redes sociais, com o pessoal que está nos ajudando, muitas vezes de graça, com informações valiosas. Então, deixa toda a informação entrar, porque existe, né, essa palavra que fala que a gente perece por falta de conhecimento. Eu acredito muito nisso. Depois que eu expandi a minha mente, que eu comecei a aprender, isso faz pouco tempo, foi desde 2019, li muitos livros, enfim, eu comecei a melhorar. Então, eu acredito muito que o ser humano pode melhorar a cada dia. Então, essa é a minha frase, nunca pare de aprender. Long life learning. Fantástico, em inglês ainda. Finalizou ainda em estilo. Então, gente, recebemos hoje, obrigado, Kátia Assunção e Carminha. Muito obrigado por esse tempo, por aceitar o convite. Eu que agradeço. Tá bom? E são sempre muito bem-vindas aqui, no Entre Amigos. Quero agradecer ao produtor, a você, a sua esposa, e por você ter me dado esse privilégio de te conhecer há muitos anos. Sim. E lembrar que a nossa amizade é independente de trabalho e de dinheiro. Somos mais que parceiros, somos amigos.
Por isso o Obrigada, programa viu? Entre Amigos. Muito Obrigado. obrigada. Obrigada. Gente, foi top demais, né? Eu curti, não sei vocês, espero que vocês gostaram também, porque aqui não é sobre negócios, não é sobre divulgar trabalho, mas é sobre histórias que conectam, histórias que inspiram e que transformem o seu dia, façam o seu dia um pouco melhor. Estamos aqui com o programa Entre Amigos, todas as terças, quintas e sábado, no mesmo horário, 20 horas, 8 horas da noite. Então já sabe, né? Chegou esse horário, terça, quinta e sábado, só vem com a gente no canal, no YouTube, @CorbanCine TV. Aliás, se inscreve no canal, ativa o sininho. A gente está aí com a meta de bater os nossos 1000 inscritos aí esse mês ainda. E eu agradeço de coração você, o seu apoio, o seu carinho. Muito obrigado. Que Deus abençoe, que Jesus entre na sua casa, mude a sua história, te prospere e te dê a paz. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Nos vemos no próximo programa. Valeu, gente!